Oi, tudo bom? Então, vamos resolver essa questão aqui que foi tua dúvida. Durante a construção residencial, o dimensionamento correto dos encanamentos e a altura do reservatório de água devem ser muito bem calculados para que se atinjam as expressões ideais para o funcionamento dos diversos dispositivos dependentes da água. Depois eu vou explicar esse trechinho aqui que eu destaquei. O esquema a seguir ilustra de forma simplificada o encanamento de uma parte de uma residência. Está aqui a figura. Qual é o ponto de menor pressão da coluna de água se todos os pontos do encanamento estiverem com suas pressões idealizadas no projeto? Aí aqui os pontos, né? 1, 4, 5, 2 e 3. Aí ele quer saber em qual desses pontos a gente tem a menor pressão da coluna de água. Essa questão aqui, ela é uma questão de física, né? E ela é uma questão de hidrostática. Esse primeiro trecho aqui que eu destaquei, eu dei uma explicadinha nele aqui. Por quê? Ele está falando aqui que a altura do reservatório, né, da caixa d'água, vai influenciar no funcionamento dos dispositivos. Por quê? Porque a altura vai influenciar na pressão da água nesses diversos pontos. Por quê? Ele está dizendo isso aqui. A gente estuda a pressão hidrostática por um teorema chamado Teorema de Stevens, certo? Então, aqui, a gente estuda a pressão hidrostática por meio de um teorema, que é o Teorema de Stevens. Esse teorema é justamente o que está aqui, ó. É isso aqui, essa formulazinha que eu escrevi. E aí eu dei uma explicada no que é cada coisa dessa fórmula. P é igual a dGH. O que seria cada coisinha dessa fórmula aqui? P é justamente a pressão hidrostática, beleza? D é a densidade de determinado líquido. G é a gravidade, né? A aceleração da gravidade, que a gente sabe que é uma constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E aqui é a distância, e esse H aqui é a distância da superfície do líquido até determinado ponto, certo? Aí, perceba uma coisa aqui, ó. Eu mostrei aqui, ó, P igual a dGH. G é uma constante, ou seja, é um valor fixo. É um valor que todo mundo sabe. Quando eu tenho uma coisa assim, que eu tenho uma constante, eu posso mexer um pouquinho nessa fórmula. Posso fazer assim, ó. P é igual a dGH, certo? Sendo que G é uma constante. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar D para cá para baixo e H também. Aí vai ficar P vezes P dividido por D vezes H é igual a G. G é uma constante, certo? E aí, quando eu tenho esse tipo de estrutura aqui nessa fórmula, que eu tenho uma constante e essas grandezas aqui, eu posso dizer que P é diretamente proporcional a D e P também é diretamente proporcional a H. Ou seja, quando D cresce, P também cresce. E quando H cresce, o P também cresce. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Principalmente nesse ponto aqui, ó. Essa parte aqui que é justamente o ponto para essa questão que a gente está resolvendo. O que é que diz isso aqui? Fala aqui, quanto maior a distância, quanto maior a distância de determinado ponto até a superfície do líquido, maior é a pressão hidrostática. Tá maior P, beleza? Que é a pressão hidrostática. Porque eles são diretamente proporcionais. Se ele está pedindo o ponto de menor pressão, é porque ele quer o quê? Se quanto maior a distância de determinado ponto até a superfície, maior P, quanto menor a distância de determinado ponto até a superfície, menor P. Então, para saber o ponto de menor pressão de coluna de água, eu preciso saber qual o ponto que tem a menor distância desse ponto até a superfície do líquido. Onde é a superfície do líquido? É aqui, ó.
na caixa d'água, porque essa caixa d'água, né, tá cheia de água. A superfície do líquido tá justamente aqui, né? Aqui tá cheio de água, no caso. E essa aqui é a superfície do líquido, beleza? Olhando para todos os pontos, qual é o ponto de menor distância entre essa superfície até essa superfície de água? Não é o ponto 1? Aqui, ó. Vai ser esse H1. Perceba que esse H1 é o menor H entre todos esses pontos. Por quê? Ó? Se a gente pegar o 4, vai estar aqui. Já é um valor maior que H1. Aqui H4 é maior. Aqui, ó. H5 também. É um valor maior que H1. H5 aqui. H3 é maior ainda. Não, é menor, né? No caso, mas ainda é maior que H1. Aqui H3. E o maior de todos aqui, né? Se a gente traçar aqui, é o H2. Então, para ser o ponto de menor pressão, tem que ser esse que tem que ser o ponto que a distância entre a superfície da água até o ponto seja menor. Então, por isso que o gabarito é a letra A. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida que restar, pode mandar pra gente novamente. Continua firme, bons estudos.